O Ribeirão em Debate está de volta e o assunto é Feira do Livro. Edgar, um dos objetivos da feira é incentivar a leitura. Como andam os índices de leitura no Brasil e em Ribeirão Preto? Melhoraram? Como é que estão avançando? Há um intenso movimento em prol da leitura, até por conta da ida do nosso Galeno para a Biblioteca Nacional, que conseguiu alavancar feiras em todos os estados brasileiros aí. Há uma preocupação, inclusive da própria nação hoje, né, de ser uma nação lida e leitora, enfim. Então, esses índices tendem a crescer. Na cidade, evidentemente, que a Feira do Livro contribui muito para isso. Porque você imagina o seguinte, as crianças, os menorzinhos, à medida que chegam ali na feira e veem aquela coisa enorme, aquele monumento ao livro, né? Aquela disponibilidade de títulos, aquele envolvimento, aquilo impressiona. Não tenha dúvida que impressiona. Aquilo marca ele de alguma forma. E hoje com o cheque livre, que ele leva o seu livro para casa, esse livro é propagador, porque ele pode às vezes chegar e deixar ali, mas a mãe dá uma olhada, a vizinha, a empregada, não sei, alguém lê. Né? Aquilo, ninguém joga fora o livro. E os índices melhoraram nos últimos anos, né? Melhoraram. A escola é mais leitora hoje, né? Brasil, eu vou falar aqui um pouquinho, está muito ligado a isso. No passado, foram criadas as BAC, que são as Bases de Ação Comunitária, a Vila Tecnológica, que acabou se transformando também num centro cultural, e mais de 50 bibliotecas foram instaladas em Ribeirão. As BACs estão desativadas, eu conheço elas, estão destruídas. Ao que consta, muitas das bibliotecas estão desativadas ou foram incendiadas, eu conheço algumas nessa condição. A Vila Tecnológica está praticamente toda sem utilização. A pergunta é, não há uma contradição nisso? Você investir pesadamente numa das maiores feiras do mundo, como o Edgar está dizendo, fazer tudo para que as pessoas leiam, sobretudo as crianças e os jovens, e deixar morrerem bibliotecas, centros culturais, como nós temos deixado morrer em Ribeirão? É uma tristeza mesmo, e é uma grande contradição. Essa cidade, que hoje também denominada capital da cultura, ter tido a oportunidade de ver a instalação dessa série de bibliotecas ou de centros de estudos culturais, foram muito festejados na inauguração, mas pouquíssimos cuidados e estão condenados a terminar. Se a ideia de que a nação só vai ser melhor com as pessoas lendo, como o professor falou, ler é a melhor forma de cultura, é melhor do que estar estudando, aprendendo de outra forma, se não houver uma vocação do gestor do município, da administração municipal, de ressuscitar, nós vamos ter a contradição absurda de Ribeirão ter a segunda maior feira a céu aberto do mundo e, ao mesmo tempo, passada a feira, que é um local de grande estímulo para a leitura, não haver como dar continuidade com as gerações novas, porque está faltando o apoio, está faltando a vontade de fazer uma obra aparentemente anônima, mas que pode em 10, 20, 30 anos mudar a feição dessa cidade. Como é que você vê isso, Alexandre? É triste a gente ir a esses locais que existiam aqui, que eram verdadeiros incentivadores à cultura, e de repente isso... Eu mesmo participei de algumas inaugurações, né, dessas bibliotecas. Então é uma pena, né? Eu acho que uma criança, por exemplo, lendo, ela faz da leitura uma brincadeira, não é? Então, não sei se ela está brincando, aprendendo ou aprendendo brincando, né? Então, o livro para ela é uma brincadeira, né? Então, essas bibliotecas, elas tinham essa finalidade, né? Principalmente claro, que eram bibliotecas, a maioria delas em colégios, não é? Colégios municipais. Isso. Hoje foram incendiadas ou viraram salas de aula, né? A primeira coisa que acontece no colégio, quando falta uma sala de aula, desativa a biblioteca. Eu sou professor há 25 anos, né? Então, faltou espaço no colégio, primeiro lugar, desativa a biblioteca. Faz uma sala de aula. Como se a biblioteca fosse supérfluo, né? Supérfluo, então, estava ali, né, só para preencher, tapar o buraco, né? Só lembrar, não sei se leram o livro, A Menina que Roubava Livros, uma obra recentemente, há 2, 3 anos, foi sucesso. Ela
furta no cemitério um catálogo do enterrador ali, de como fazer o enterro do caixão, como abre a cova, tal. Achou na parede. O manual, né? O manual. E daquela leitura que ela lia escondida, porque ela era judia, estava escondida numa casa ou alguém, de qualquer forma, um período trágico da Alemanha. E daquela leitura deste livro, ela passou a frequentar uma biblioteca de uma pessoa rica, acho que a mulher do prefeito da cidade, e tinha que roubar livros para ler. Então, imagine, com essa dificuldade, ela se tornou leitora. Nós aqui que tivemos a grande chance de uma série de pulverização, capilarização mesmo, de centros de exposição de livros, por abandono do município, perder esse tesouro, que é um tesouro. Eu me recordo da minha infância muito pobre e o começo da minha juventude, em que eu não tinha acesso a livros. Morava na roça, a minha cidade não tinha biblioteca, a escola era dessas escolas de vila. E eu me lembro de como eu me ressentia da vontade da falta de livros. Eu queria ler livros porque eu ainda não sabia exatamente o que era um livro, mas eu via a cartilha da escola, às vezes a professora lendo, eu também queria fazer aquilo, e a escola não tinha e a cidade não tinha, né? A ponto de quando eu cheguei em Araçatuba, já como jovem, 12, 11 anos, eu comecei a ler tudo que eu via pela frente, né? Quer dizer, o meu gosto pela leitura, que é uma das minhas maiores paixões, e o gosto por escrever, que também acabou virando uma rotina na minha vida, vem daí, vem desse contato com aquele monte de livros, com gente explicando livros, explicando histórias de teatro e tal, como o Alexandre disse, a leitura, né, e o Ziraldo dizia, a leitura às vezes é mais importante mesmo do que o estudo formal, né, embora o outro também seja importante, né? Antigamente, a gente na nossa infância e adolescência não tinha o contato com o escritor, né? Ele não era levado à sala de aula, né? Aí na década de 70 houve um boom, uma explosão da literatura infantil, né? Com Ruth Rocha, Ana Maria Machado, né? Depois com Pedro Bandeira. Aí os autores começaram a participar ativamente da sala de aula, contato direto com o aluno gosta de ter ali o escritor, gosta de ter o livro autografado, né? E antigamente, séculos XIX, XVIII, também tinha um problema com o nome do autor, né? Os autores eram jovens, mas eram chamados pelo sobrenome, eles usavam o nome artístico, né? O sobrenome. Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, Castro Alves, Fagundes Varela, Junqueira Freire, Machado de Assis, né? Machado de Assis era o Joaquim Maria, entendeu? E alguns morreram até muito cedo, né? Como Castro Alves, né? 24 anos. Então essa ligação, essa intimidade entre leitor e escritor, né? Favoreceu muito esse incentivo à leitura, estímulo à leitura. Isso foi muito importante. E você vai às escolas falar com os alunos? Vou muito. Além de você ser professor? Eu sou professor de literatura. Então isso hoje é uma realidade, né? Hoje eu participo de muitas feiras, vou para Porto Alegre, tem um projeto lá muito interessante de Porto Alegre que se chama Programa Adote um Escritor. Então, as obras são selecionadas e as escolas municipais de Porto Alegre adotam e depois a feira leva o autor até Porto Alegre. Então esses incentivos, esses programas são interessantes, né? E eu participo de palestras com alunos, em colégios. As escolas o convidam ou o senhor se disponibiliza? Não, as escolas convidam. Olha, que interessante. As escolas convidam, aí a editora leva, né? Isso é muito bom, porque o autor não tem gasto nenhum, então ele vai por conta da editora ou por conta do colégio. Né? E também vende mais livros, quer dizer, é o que o autor quer, né? Esse contato com o autor é muito importante, e a feira é uma das iniciativas da feira, despertar na escola esse interesse de convidar o autor. Hoje os autores locais visitam, né, o Alexandre, você mesmo, visitam todas as principais escolas. Isso. E já existe essa sinergia da escola convidar, de apresentar, entendeu? O próprio Alexandre agora mesmo, daqui a pouco tem uma palestra já no molecadinha. Você vive da literatura, Alexandre? Ou você, claro que você é professor também. Dos dois. Seria possível viver de literatura do Brasil, mesmo sendo um autor consagrado como você? Obrigado pelo consagrado. Eu pretendo viver de literatura, sabe? Porque os meus livros são paradidáticos. Então a escola adota o livro.
não é? Então, mas ainda no Brasil é muito difícil, né? Difícil. Viver de literatura. A escala dos livros, né? Ou o escritor, ou ele é professor, ou ele é jornalista. Não é assim? Entendeu? Escreve para jornal, né? Ou dá aula. Eu digo que eu não sou professor, eu estou professor, mas eu estou professor há 25 anos. E vai continuar pelo jeito. Vou continuar estando. Porque né? é uma paixão da aula, Mas não também, sei do teu caso, mas no meu caso é uma paixão. Também, ainda mais a minha literatura. Eu sou professor de literatura. Então, para mim é um prazer muito grande Você também. consegue combinar as duas coisas, né? Ô, Edgar, no ano passado a Feira do Livro recebeu mais de 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas, né? Qual a expectativa para esse ano? Olha, com esse envolvimento das cidades do entorno, a gente espera receber bem mais umas 100 mil pessoas a mais. Mas, na verdade, a feira recebe, ano passado, ela deve ter recebido por volta de 700 mil pessoas. 500 mil pessoas são as pessoas que a gente consegue medir, documentar, medir, porque estão nos eventos, nos shows tem lá uma metragem que a Polícia Militar nos dá, e diz que em tantos metros quadrados tem tantas pessoas, enfim. Mas tem um público, uma circulante, que é por volta de 100, 200 que você não consegue medir. Que passam pela feira e sofrem os efeitos da feira, entendeu? Quer dizer, se beneficia de ver o livro, compra um presente, se impacta com aquela história. Então, na verdade, a feira anualmente anda por volta de 700 mil pessoas. Coisa que se você pensar, a Bienal de São Paulo, uma cidade de 10 milhões, recebe 700 mil pessoas, né? A feira de Paraty recebe 20 mil, 30 mil pessoas. Então a nossa feira é realmente um evento muito grande. É extraordinário, né? Extraordinário. No caso de Paraty, eu considero uma feira muito elitizada, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Não é uma feira popular. A nossa é absolutamente popular. E democrática, porque diga-se de passagem, tudo na feira é gratuito. Né? Eu me lembro da última feira, fiquei observando isso, né? Você já quase não consegue andar no meio da Praça 15 de tanta gente. E você olha as pessoas que estão andando por ali, são pessoas de todos os estratos sociais. Ali tem a pessoa rica, tem a pessoa da classe média e tem o pobre, lá da periferia, até de outras cidadezinhas. Né? Então, é uma feira absolutamente democrática, né? Nós vamos para um intervalinho, a gente volta já já. Deixa eu lembrar aqui a você que nós estamos sorteando alguns livros hoje aqui. Fluxo e Refluxo, Status Sem Praça, que são meus, Quero me aposentar, do Hilário Bock, Um Olhar sobre o Mundo, do Golfeto, 2 livros aqui do Alexandre, O Vendedor de Queijos e Outros Contos, e Que Azar, Godofredo. Então são 6 sorteios que a gente tem hoje ao final do programa. Você compartilhe com a gente nas redes sociais que você pode ser o felizardo, tá bom? A gente volta já já.